Em um certo momento, ele explica que no momento em que ele ouviu falar da comunhão daquele povo, da busca deles em Cristo, a alegria que trouxe para ele e o incentivo de orar cada vez mais pela igreja. Às vezes a gente erramos, a gente só dedicamos a orar pelas pessoas que estão andando errado. E Paulo ele nos mostra a importância de orar pelos que creram já, para cada dia se firme mais e tome conhecimento. O versículo, capítulo 1 de Efésios, do versículo, pegar aqui o 15, que ele diz assim: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Acho que aqui merece a gente dar uma paradinha e dar uma explicadinha o que é santo, né? Porque nós aprendemos com a religião a palavra santo, uma coisa nada a ver. A gente olha, as pessoas com a imagem e diz: isso aqui é um santo. Santo é todo aquele que creu em Jesus, recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Isso são os santos. Era aqueles que estavam vivendo a fé em Cristo Jesus, foram santificados em Cristo, como a própria palavra diz. Aí ele diz assim: então não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me vós nas minhas orações. Versículo 16: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então aqui começa o propósito da oração de Paulo pela igreja. Eu acho que isso deve ser uma busca que nós devemos buscar tanto pela igreja de Cristo, no caso irmãos, como por nós mesmos. Ele diz assim, quer dizer, aquela igreja estava bem, estava buscando a Deus, tinha se convertido no Evangelho, estava andando na fé, tinha uma prática de boas obras, cuidando um dos outros. E quando Paulo soube disso, o Paulo se sentiu incentivado, primeiro de agradecer a Deus, porque é uma obra de Deus. Quando você vê uma pessoa andando com Deus, a pessoa apegada a Deus mesmo, ali envolvida, não é mérito dela não, é o agir de Deus na vida dela. Logicamente que ela recebeu a palavra, aceitou, vamos dizer assim, se rendeu à vontade de Deus. Mas quem está sendo usado por Deus é a graça de Deus sobre ela. Ela só abriu o coração, quer dizer, deu oportunidade de Deus agir na vida dela. Continuando aqui: mas para que o Deus de nós, lembrando vós da mesma, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então Paulo viu, a igreja está bem, está andando de uma maneira correta, recebeu a palavra, aceitou, está praticando boas obras. Não precisa orar pela igreja. É o contrário que a igreja faz hoje. A igreja fica: o fulano está nas drogas, o fulano está no pecado, precisa de muita oração. Aí o outro: aquele já está na igreja, está bem. Não, temos que orar. Orar para quê? Para que não a pessoa se fique só nas boas obras, mas que ela venha fazer tudo com entendimento. Vê que a oração de Paulo era para que a igreja, ela receber, Deus desse conhecimento para ela e o espírito de sabedoria e de revelação, que ela viesse ter essa compreensão, viesse ter a revelação da palavra dentro de si, viesse entender a palavra, viesse ter esse conhecimento, viesse ter a sabedoria, não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria que vem de Deus. Aí ele diz assim: tende iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Isso é muito importante, né? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, quer dizer, fazendo com que vocês entendam, compreendam, entendam qual é a esperança da sua vocação. Para quê? Para que a igreja não se
não tivesse uma caminhada apenas fazendo as coisas certas, buscando, mas sem esperança. Não, nós temos que ter isso, nós temos que ter esse entendimento da esperança daquilo que nós fomos vocacionados, quer dizer, fomos alcançados pelo Evangelho. Deus nos alcançou. Nós não estamos aqui porque eu tenho uma vontade, então tudo bem, que nós cedemos o chamado de Deus, mas foi Ele, como Jesus disse para Filipe, antes que foi Filipe, meu Deus, não, Filipe que evangelizou o Natanael, disse, antes que Filipe te chamasse, eu já tinha te visto. Quer dizer, antes que alguém nos evangelizasse, antes que alguém pregasse para nós, Deus já tinha nos visto, e Ele já nos escolheu. A Bíblia diz que Ele nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Então Ele nos escolheu, nos vocacionou, nos alcançou, e hoje nós atendemos o chamado, estamos aqui, por isso que estamos aqui. Agora, nós não podemos andar sem entendimento, nós temos que ter dentro de nós a esperança desse chamado, o que Deus tem preparado para nós, porque é isso que vai nos fazer cada dia mais nos apegarmos a Deus, a cada dia buscarmos mais, a cada dia lutarmos mais. Senão, se a gente não tiver, Paulo chega a falar, agora eu não lembro qual das cartas dele, de um certo cidadão que abandonou, estava com ele, estava no Evangelho e o abandonou, e Paulo disse assim, ele amou o presente século. O que é isso? Você olha, você está na igreja, está servindo a Deus, está caminhando com Deus, mas de repente você olha lá no mundo e vê coisas, porque o mundo tem muita coisa atrativa, tem muita coisa desejável. Aí você olha e diz, não, estou perdendo meu tempo aqui na igreja, estou perdendo meu tempo no Evangelho, quer saber? Aí faz igual aquela frase de, eu vou viver a vida. Quer dizer, ama o presente século, porque quando ele fala amou o presente século, ele está falando que haverá outro século. Não é o outro século que ele está falando, ele está falando do futuro espiritual, quer dizer, da vida eterna, né? E a pessoa amou essa vida, quer dizer, ela viu coisas nessa vida que o atraiu, que ela se apegou, que ela disse, não está perdendo tempo dentro da igreja, não está perdendo tempo obedecendo a palavra, vou fazer. Então, mas isso acontece porque a pessoa, ela não entende, ela não tem a esperança da sua vocação, ela não está esperando muita coisa de Deus, então ela vê as coisas do mundo e se empolga. Então nós temos que ter, ele disse, eu estou orando para que Deus ilumine os olhos do vosso entendimento, não é os nossos olhos, mas nos dá compreensão, nos dá entendimento para a gente enxergar o que Deus tem preparado para nós, o que é a eternidade com Deus. Eu estava até conversando com minha esposa está trabalhando parte da manhã, aí ela vem almoçar, geralmente é meio-dia, quase uma hora. Aí eu chego ali, dá um jeito no alimento. Aí esse dia eu estava fazendo lá, cozinhando os legumes no vapor, naquela panela elétrica. Eu coloquei ela do lado da pia, eu liguei na tomada e ela ficou lá cozinhando. E eu fui lavar uma coisa e não vi o vapor, a parte que sai o vapor. Eu fui mesmo com o braço, mas fez queimou na hora, doeu para danar, e depois está até com uma ferida aqui no braço, está até ferido. Aí eu estava falando para minha esposa assim, nossa, mas doeu tanto, na hora que criou até uma bolha, virou uma ferida. Aí eu falei para ela, eu falei assim, nossa, foi uma fração de segundos, o tempo que eu passei, eu fiquei pensando, a dor foi terrível. Você deu uma eternidade no inferno. Não é à toa que Jesus morreu por nós na cruz, porque a Bíblia diz que quem morrer sem Cristo vai passar uma eternidade onde o fogo nunca se apaga. Já imaginou? Foi terrível, foi só uma fração de segundo que eu passei assim com o braço, já fez agora quer ver? Deixa eu ver aqui se dá para mostrar. Nossa, como está meu braço? Só passei assim,
mostrar aqui no vídeo. Então já fez isso, agora eu fiquei imaginando isso. Eu falei até para mim, tipo assim, a gente pensar nisso, dá até medo de uma eternidade sem Cristo. Porque será uma eternidade só de tormento no fogo que nunca se apaga. Isso aqui eu só fiz assim, passei com o braço. Já fez isso? Ó, imagina você uma eternidade num lugar onde o fogo nunca apaga. Então, se a gente olhar por isso, a gente vê a obra de Cristo por nós. Que essa aqui, lógico, nem se compara, né? Mas só a dor a gente já fica imaginar, já dá medo. Então nós temos que, voltando aqui à mensagem, nós temos que ter esse entendimento. Esse entendimento de qual é a esperança nossa. O que Deus preparou para nós, o que Deus tem para nós, para que Ele nos escolheu. E às vezes a pessoa, ou a maioria dos cristãos, estão pensando só nesse mundo. Eu estou buscando a Deus para ter um emprego, eu estou buscando a Deus para comprar casa própria, eu estou buscando... Não, espera aí, Deus tem algo muito maior que isso. E aliás, e sem Deus, vai ter algo muito pior do que as lutas dessa vida, por grandes que elas sejam. Aí ele diz assim, continuando aqui: então, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Eu estou falando de herança em Deus, herança acerca das coisas de Deus que recebemos. Nós temos que ter esse entendimento do que nós conquistamos com Deus, o que nós conquistamos em Cristo, o que Deus preparou para nós através da gente andar com Ele, através da gente crer na palavra dEle. Aí ele vem mais, versículo 19: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Isso me chamou muita atenção, porque às vezes nós estamos sofrendo, passando por lutas, às vezes até sendo vencidos em algumas delas, porque nós não compreendemos, não temos o entendimento da grandeza do poder de Deus sobre nós. Nós, quando coloca aqui no coletivo, da igreja, né? A igreja um todo, a igreja, cada cristão, quer dizer, há o poder, há a grandeza do poder de Deus sobre nós. E quantas vezes nós não estamos perdendo a batalha? É igual quando Jesus, ele estava dormindo no barco, e de repente levantou a tempestade, e os discípulos começaram a tentar salvar o barco de um lado para outro, o vento jogando o barco. E eles vão, acordam Jesus e dizem assim: olha, não importa que nós venhamos morrer, perecer, ajuda-nos. Na verdade, eles não pediram uma ajuda espiritual, eles pediram uma ajuda para ajudar eles a navegar, que era o que eles estavam fazendo. E Jesus vai lá, apazigua a tempestade, e Jesus olha para ele e diz assim: por que vocês estão tímidos? Ainda não tendes fé? Em outras palavras, vocês têm o poder de parar com essa tempestade. Quer dizer, nós temos a grandeza, a sobreexcelente grandeza do poder de Deus que está sobre nós. É para a gente, com entendimento, crendo, paralisar qualquer tempestade que se levante contra nós. Mas quantas vezes as tempestades se levantam contra nós ficamos inquietos, perturbados, aborrecidos, ou às vezes até ansiosos, nos enchemos de ansiedade, de preocupação, de cuidado, e confessamos Deus como nosso Pai, e confessamos que cremos em Deus, e estamos buscando servir a Deus, afastar-se do pecado, mas não estamos tendo o entendimento da grandeza do poder de Deus sobre nós. Porque na hora que nós entendermos isso, é por isso que Paulo orava para que a igreja tivesse esse entendimento, tivesse esse espírito de revelação, essa compreensão que vem de Deus, é tudo Deus que nos dá, para compreender o poder que estava sobre ela. Quer dizer, a igreja estava correta, estava dando certinho, estava firme na fé, quer dizer, obedecendo a palavra,
estava cuidando dos outros, cuidando dos santos, estava bom, olhando bem por estar bem. Olha, é como você olha, vamos dizer, para um irmão, uma família ali que está servindo a Deus, andando na obediência, fazendo tudo certinho, aquele temor. Aí você, nossa, que bom, que bonito que eles estão, que bom. Não, mas ainda tem algo a mais. O que é que precisa? Precisa compreender, entender a grandeza do poder de Deus sobre a pessoa. Porque quantos cristãos, eu conheci pessoas assim, cristãos, eu agora vejo a memória de determinadas pessoas, pelo menos uma pessoa me vê agora a memória, no lugar que eu passei, pessoa dedicada, a pessoa se esforçava, às vezes até doente, vinha para a igreja buscar a Deus. Eu nunca vi uma pessoa tão dedicada, mas ao mesmo tempo padecendo com uma enfermidade e não vencendo a enfermidade. Por quê? Não estava em pecado, não era pecado, porque a pessoa era até um exemplo de cristão, olhando a pessoa andando certinho, mas era isso aqui, faltava compreender a grandeza do poder de Deus sobre ela. Porque na hora que nós compreendermos essa sobressalente grandeza de poder de Deus sobre nós, entender que está em nós esse poder, nós não vamos permitir que o mal prevaleça sobre nós. Nós não vamos deixar que a ansiedade, a preocupação tome conta de nós diante de uma situação. Nós vamos invocar esse poder e colocar aquele mal abaixo. Aquilo que Jesus disse: eis que vos dou poder para pisardes serpentes e escorpião, e todo o poder do inimigo, e o mal não vos causará dano algum. Isso é o excelente poder de Deus, a grandeza do poder de Deus sobre nós, da gente orar e pôr um ponto final no mal. Mas às vezes nós não estamos entendendo, não estamos compreendendo. Então essa era a oração de Paulo. A igreja estava bem? Estava. A igreja estava na obediência? Estava. A igreja estava na prática do amor? Estava. Mas Paulo disse: não, ainda falta alguma coisa. Falta que eles tenham um espírito de revelação, que eles compreendam a palavra, que eles compreendam o poder de Deus está sobre eles, que é para eles vencerem com esse poder e continuarem até o fim. Então às vezes é o que está precisando para nós. Às vezes é o que nós está precisando dentro da igreja. Às vezes nós estamos orando muito para o pecador, estamos orando muito para o que está nas drogas, estamos orando muito para o que está no adultério, estamos orando muito para quem está fazendo coisas erradas, estamos orando pouco para a igreja, que ela cresça nesse conhecimento. Porque às vezes a gente fica orando pelo pecador para que ele se converta, para que ele seja salvo, mas nós não estamos entendendo o poder de Deus que está sobre nós para a gente expulsar o demônio que está naquele que está cedendo o pecado. Aí oramos e não acontece nada, porque falta aquela fé verdadeira, aquele usar o poder. Faz até a oração, mas sem poder, quer dizer, sem confiança, sem certeza. Por quê? Porque às vezes nós vamos orar e não olhamos o quanto somos poderosos em Deus, o quanto Ele nos fez poderoso, porque o poder dele, a grandeza do poder dele está sobre nós, e se nós entendermos isso, nós não vamos andar inquietos e nem vamos viver sem solução. Quando nós vemos os problemas, nós sabemos, bom, eu não posso resolver isso naturalmente, mas eu sei que diante da presença de Deus, em oração, eu vou resolver. E orando nisso, tendo certeza, tendo confiança, Deus vai agir, Deus vai operar. Então ele diz assim: segundo a operação da força do seu poder, porque manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Então veja bem, qual é o poder que está sobre nós? Qual é a grandeza do poder que Deus está sobre nós? É a mesma grandeza que ressuscitou Jesus. Jesus ficou 3 dias morto lá na terra, até o 3º dia, né? Morreu na sexta, não foi 3 dias especificamente, 3 dias conhecido como nós, que o nosso dia é de 24 horas. Aliás, a Bíblia diz que Jesus ficou 3 dias, fica assim, ao 3º dia, né? Que é contando sexta, primeiro dia de morte, sábado, segundo, ao 3º, que era domingo,
ele ressuscita. Então, se for colocar 3 dias em termos de horas marcadas, não dá 3 dias. Tem um dia de 24 horas, aí a gente vai contar um dia. Se a gente for contar um dia de 24 horas, a gente vamos dizer, Jesus morreu 3 horas da sexta. Primeiro dia, sábado, 3 horas. Segundo dia, domingo, 3 horas da tarde. Só que domingo ele já está ressuscitando. Mas ali está se contando ao terceiro dia, até pela forma que era contado o dia pelos judeus, que era do começo da manhã até a tarde. Então eles contavam ao terceiro dia, aí depois vinham as vigílias da noite. Não era aquela coisa como nós fazemos a um dia, aí nós contamos 24 horas. Então o nosso dia pode, vamos dizer, a gente pode contar um dia numa contagem de tempo, até começando do meio-dia ao outro meio-dia. É a questão, quando a gente um dia é 24 horas. Só que no caso ali era um dia mesmo, um dia de quando amanheceu um dia até se pôr. Eles contaram, depois eles vinham com aquelas vigílias da noite, como trata. Então fala, o terceiro dia Jesus ressuscitou. Quer dizer, o poder de Deus ressuscitou um morto que estava lá morto. No terceiro dia ele ressuscita, que é Jesus. Então é esse poder que está sobre nós. Se a gente entender isso, a gente compreender e crer nisso, a gente não vamos perder parado, porque a gente vai dizer, espera aí, o poder que está sobre mim é o poder de Deus que ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Então o que é esse problema que eu estou enfrentando diante desse poder que ressuscita mortos? Porque tem uma frase aí fora que diz que para tudo se tem um jeito, menos para a morte. Mas para o poder de Deus, até para a morte tem jeito. Então é um poder que para sobre nós. Mas se nós não compreendermos isso, que tem esse poder todinho disponível para nós usarmos, nós não vamos usá-lo, e aí nós vamos ser vencidos pelas situações que nós não conseguimos resolver naturalmente. Isso a gente pode pegar uma doença, uma enfermidade. Às vezes a pessoa, eu vou no médico, o médico diz, você está com isso e isso. Aí você fica preocupado, aí vai tomar um montão de remédio, às vezes até uma cirurgia. E o poder que está sobre nós era para resolver aquilo, é suficiente para resolver. Você fazer uma oração, repreender aquele mal, tomar posse da bênção. Mas às vezes a falta de entender. Por isso que Paulo disse, no dia que eu soube que vocês estavam firmados na fé, praticando o amor, eu não cessei de orar, para que Deus dê esse espírito de revelação, dê essa sabedoria do alto, e faça vocês compreender qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Quer dizer, o poder está sobre nós. Agora, se nós não entendermos, não vai funcionar, porque ele funciona através da fé, uma fé viva, uma ação de fé. Quer dizer, uma oração feita com fé. Bom, aqui tem mais coisas, mas vamos ficar por aqui, né? Vamos fazer a oração agora. Acho que essa palavra serve para a gente orar pela nossa família.